Oi! Olá, meninas! Juju, Keila. Boa noite, meninas. Maitê, boa noite. A Maria Plantinha sempre quis saber por que às 21h37. Maria, a Juliana vai te responder. Responda, Juju. Esses 37 inexatos me intriga. Coisas de Juliana, tá? Não tenho culpa. Fico feliz que vocês estejam aqui nesta... O óculos está embaçando. Nesta noite de quinta-feira. Novamente não pude fazer terça-feira. A Juju explicou. Maria, porque sempre tem alguém começando uma live às 21h30. Vamos mandar corações para as meninas chegarem. Vamos, meninas, vamos para a gente começar logo. Então vamos às perguntas, começar, né? Realmente eu não esqueci pela autenticidade do horário. Fofa. Que bom, Maria Plantinha. Marcinha Cis Organizer. Então, vamos começar. Oi, Luana. Tudo bem, minha querida? Seja bem-vinda. E... Meninas, então vamos começar. Boa noite, minhas TDAHzinhas e meus TDAHzinhos que ainda não chegaram, mas caso cheguem e caso assistam depois a live de hoje, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a esta live de quinta-feira, que é excepcional, e às 21h37. Lu, estou muito feliz que você esteja aqui, tá? Acho que você vai gostar hoje, sobre pensamentos obsessivos. Esses pensamentos que rondam as cabecinhas de vocês, ficam povoando a mente de vocês, né? Então, o assunto de hoje é exatamente sobre esse tipo de padrão de pensamento que vocês, TDAHzinhas, costumam adotar. Claro, meninas, que tudo que eu falo aqui é baseado em estudos, em pesquisas que eu faço sobre o déficit de atenção, ruminantes, exatamente. E exatamente para eu trazer um dos meus papéis aqui como profissional é trazer para vocês informação e educação a respeito do TDAH. Esse é um dos meus papéis, é ensinar vocês esse mundo maravilhoso sobre o déficit de atenção. Então hoje eu trouxe para vocês esse tópico muito interessante, que é um padrão geralmente que todas vocês adotam, que é cultivar pensamentos obsessivos. Literalmente, vocês pegam um pensamento a respeito de uma situação e ficam ruminando, como a Keila colocou. Ficam o tempo todo, né, nesse ciclo de ruminação, pensando em apenas uma coisa, ou numa pessoa, numa situação, não importa. Vocês ficam com um pensamento fixo sobre determinada coisa, determinada pessoa. Então, quantas vezes vocês aí já se pegaram com um pensamento fixo em alguma situação?
Fica na sua cabeça como uma verdadeira obsessão, ruminando, ruminando, ruminando. Levanta a mãozinha, quem já se pegou nessa situação. Manuela, bem-vinda, Manuela, feliz de te ver aqui. Muita coisa que sempre sofri. Estou entendendo agora com suas lives, obrigada. Eu que fico feliz. A Dessa para Melhor falou, hoje eu tô desse jeito. A Luana levantou a mãozinha, a Juju eu mesma, a Keila muito, a Manu adorando. Oi, Manu, saudades de você, Manu. Bom te ver aqui, mesmo que seja assim, só esse rostinho pequenininho que tá aí. Maria Plantinha. Então, meninas, como por enquanto só tem meninas, eu vou falar no feminino. Então, todas vocês com certeza estão se identificando com esse padrão de ficar realmente com um pensamento, vocês cultivando, 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 cultivando e ruminam, ficam assim o tempo todo, vocês literalmente não conseguem fazer nada a não ser pensar naquela situação. Exatamente, Maitê, é massacrante, vocês ficam se torturando com isso. Pois é, ficar obcecada e ruminar sobre algo costuma fazer parte, sim, da vida de uma pessoa que tem TDAH. Isso é um comportamento muito comum em vocês. Por isso que no meu trabalho, aliás, o meu trabalho não, o tratamento para o déficit de atenção, eu volto a falar que é um tratamento multimodal. Ele envolve o tratamento com medicamento, porque ele é o tratamento mais eficaz para minimizar os sintomas do déficit de atenção, é o medicamento. Aí vem a terapia cognitiva comportamental para trabalhar geralmente as comorbidades, a parte emocional de uma pessoa com TDAH, que geralmente é abalada devido aos rótulos, aos julgamentos que todas vocês sempre tiveram desde a infância, e vai para a parte de criar novos hábitos, novos comportamentos, fazer essa mudança, e também dos pensamentos. Por quê? É um padrão de vocês cultivarem esse tipo de padrão de pensamentos obsessivos, ficarem ruminando sobre algumas coisas, e também o pensamento negativo, é uma coisa muito comum. Então, não importa o quanto vocês tentem ignorar esses pensamentos, eles continuam voltando e fica se repetindo num loop infinito. Isso é um padrão. Mas tem jeito? Claro que tem. Como tudo na vida, a gente pode mudar, sim. Então, vocês precisam entender que o fato de vocês terem déficit de atenção, vocês terem um transtorno, o transtorno não define vocês. É saber fazer uma separação emocional. O que é o transtorno, o que é a pessoa, e fazer as mudanças necessárias que realmente vão fazer diferença na vida de cada uma de vocês aqui. Então, esses pensamentos, vocês sabem que não é saudável, atormentam a existência de vocês, a chegar ao ponto de vocês não conseguirem fazer mais nada na vida de vocês, vocês literalmente paralisam, mas muitas vezes vocês vocês têm a sensação que por mais que vocês queiram deter esse tipo de pensamento, vocês não conseguem deter o mesmo. Isso faz todo sentido. Por quê? Porque adultas com TDAH, vocês são frequentemente afetadas pela própria impulsividade, que às vezes leva vocês ao extremo oposto, que é exatamente vocês entrarem num padrão de microanálise. Eu não vou nem entrar na questão do hiperfoco, do microfoco, porque são padrões, sim, que vocês adotam. Então, esse pensamento que leva ao oposto é exatamente vocês... a impulsividade faz com que vocês não parem para pensar nos atos que vocês têm. Vocês não pensam nas consequências. Isso é um padrão da pessoa que tem déficit de atenção, principalmente se for predominantemente hiperativa e impulsiva. Vocês simplesmente agem. E depois vocês olham as consequências, e muitas vezes vocês não gostam das consequências que são oriundas da hiperatividade e impulsividade de vocês, não é verdade? Então,
esse outro lado também existe, que é exatamente esse padrão do qual eu estou falando. Vocês entram num padrão de microanalisar as coisas. Vocês não saem enquanto realmente não... Vocês querem averiguar até o fim, aqui com os mínimos detalhes. E isso também é prejudicial. Aí a Maia coloca, às vezes esses pensamentos são incapacitantes. Exatamente, Maia, como eu falei, vocês ficam tão absortas nesse tipo de pensamento, tão fixadas, por isso que é um pensamento obsessivo, que vocês não conseguem entrar em ação para quaisquer outras coisas. Vocês ficam realmente apenas fixadas nesse tipo, no pensamento que está ocorrendo com vocês. A Luísa diz a mesma coisa, muito assim. Então, peraí que eu mexi aqui. É importante saber que as mentes de vocês estão sempre ligadas. Vocês estão, como o Dr. Ned Hallowell fala, vocês têm um motor de Ferrari, quer dizer, vocês têm um motor muito possante, que é o cérebro de vocês, com freios de bicicleta. Só que muitas vezes vocês ficam dando voltas no mesmo lugar. Ficam lá, né, dando volta, volta e volta. Portanto, o que acontece? Não é de se admirar que vocês descambem para quê? Para que vocês se sintam atraídas, vou dar um exemplo, quais são os pensamentos do marido de vocês, do namorado de vocês. O que será que ele está pensando, né? O que será que ele faz enquanto ele não está comigo? Aí vocês fixam nisso. Vocês ficam literalmente preocupadas com esse tipo de situação, porque vocês querem ter o controle, na realidade é uma forma de controle sobre o que o outro está fazendo. E aí vocês param, vocês não conseguem dar um passo sobre... vocês não dão um passo para qualquer outra coisa que vocês desejam fazer. E é exatamente aí que mora o perigo. Por quê? Porque o que você resiste, persiste. Então, quanto mais você tenta ignorar esses pensamentos, mais persistentes eles se tornam. Então, como muitas coisas relacionadas ao TDAH, e quando eu digo relacionadas ao TDAH, é fazer essa mudança, fazer esse shift, fazer essa virada, não basta apenas dizer para vocês, se esforça um pouco mais para você parar de pensar sobre isso. Isso não basta para vocês. Simplesmente vocês não conseguem desligar essa chavinha quando vocês entram nesse processo de ruminar um pensamento, um determinado pensamento. Então, não funciona mesmo. Então, eu quero que vocês entendam, porque eu vou dar algumas sugestões, eu vou me aprofundar um pouco mais próximo do final sobre até a questão dos pensamentos negativos, então fiquem comigo até o final se vocês puderem. Se vocês não puderem, a Juju vai subir a live para o meu canal no YouTube, Help Organização, e vocês vão poder ver e rever quantas vezes vocês quiserem, ok? Então, uma sugestão muito boa, isso é técnica mesmo, até de psicólogo, a Tamara já adotou isso, porque ela tem... outro dia eu fiz essa pergunta para a Tamara com relação a... Quando ela tem um pensamento obsessivo, que ela fica ruminando, ela fala assim, mamãe, eu tenho que pensar até eu me esgotar. Enquanto eu não esgoto com esse assunto, eu não consigo realmente seguir adiante. Só que, gente, muitas vezes vocês estão em determinadas situações da vida em que vocês não podem se dar ao luxo de ficar o tempo todo ruminando. Vocês precisam seguir adiante, vocês precisam realmente seguir com a vida de vocês porque vocês têm outras coisas para fazer. Então, esse padrão não é um padrão benéfico para vocês, não é uma coisa que favoreça vocês. Então, é importante, sim, como toda mudança, você ter consciência dos seus padrões, do que você adota, que realmente quais são os gatilhos, o que você adota para você poder fazer a mudança. Enquanto você não tem consciência desse padrão que você adota, você não tem como mudar. Então, quais são as sugestões que eu vou dar para vocês
porque são coisas práticas, vocês precisam de técnicas, vocês precisam entrar em ação para fazer as mudanças. Vai funcionar tudo que eu colocar aqui para cada uma de vocês? Claro que não, porque vocês são um universo particular e pode funcionar como não pode funcionar. Cíntia, como eu vou saber que vai funcionar? Você só vai saber se vai funcionar se você testar. Por isso que é importante se exercitar. Quando você exercitar, gente, não é exercício físico. É colocar em prática qualquer sugestão, qualquer dica que eu dei aqui para vocês. É importante que vocês coloquem em prática, testem para ver se funciona. Porque uma vez que funciona, ótimo. Se não funcionar, vocês vão acionar a percepção de vocês e perceber o que não funcionou para mim. Ou o que eu posso fazer diferente para que funcione, para que dê resultado para mim. Então, esses questionamentos, eles, na realidade, eles são muito importantes para vocês, para cada um de vocês se conhecerem cada vez mais, como o TDAH, os sintomas do TDAH, eles colaboram exatamente para as situações ruins que vocês tentam evitar. E só é através do autoconhecimento, ok? E a Maia colocou: escrever geralmente ajuda. Maia, é exatamente essa primeira sugestão que eu vou colocar. É fazer um journal. Nada mais é do que você ter um diário. Por quê? Porque colocar os seus pensamentos no papel, você, na verdade, você está tirando da sua mente esses pensamentos que te incomodam e você está dando um novo lá, você está dando um novo local, tirando, desobstruindo a sua mente, esvaziando a sua mente e colocando em outro espaço. Porque o processo de escrever permite que você se dê conta, e isso é o mais importante, das crenças subconscientes que podem ser a raiz das suas preocupações. Então, por que a terapia cognitiva comportamental ela é a mais indicada para a pessoa que tem o déficit de atenção? Porque tudo que a gente pensa, todos os nossos pensamentos, e eu também que sou espírita, e se eu for falar sobre a força do nosso pensamento, a matriz de tudo que a gente faz está exatamente aqui. É o nosso pensamento. Daí a importância de nós vigiarmos o teor dos nossos pensamentos. Porque o nosso pensamento, ele gera um sentimento, ele gera uma emoção e, consequentemente, ele nos dá uma ação correspondente. Então, a importância do pensamento na vida de todo mundo e principalmente na vida de vocês é de suma importância vocês vigiarem o teor dos pensamentos de vocês. Aí existem técnicas, uma dessas é exatamente você retirar da sua mente todos os pensamentos que povoam a mente de vocês e escrever. Existe uma maneira certa de escrever? Não, não existe. É a maneira que funciona para você. Se é de baixo para cima, se é da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, se é pulando linha, caderno sem linha, caderno com figurinha, não importa. Faça o diário que você quiser, mas escreva. Isso é o mais importante, é você testar, aplicar para ver se vai te ajudar, ok? E outra dica é você se concentrar em algo que esteja fora da sua mente. Quer dizer o quê? Em outras palavras, é você literalmente buscar algo que te distraia, mas algo que você se mantenha ocupada e que seja algo intenso, que atraia você de uma forma natural. Por exemplo, vou dar o exemplo da Juliana, uma coisa que eu sei que tira ela de uma situação quando está incomodando, é jogar joguinhos, videogame, o namorado da Tamara, que também tem essa questão, é uma coisa intensa que faz com que ele saia, é natural ele se sentir atraído por isso. Então, é fazer algo que faça sentido para vocês, no tocante a vocês se atraírem muito, em que a sua mente se distraia e esse pensamento seja
não vou dizer interrompido, mas você acaba fazendo a mudança de direção. Você consegue mudar o seu foco para outra coisa que realmente seja interessante para você. Então é algo que prenda 100% da sua atenção. Fazer algo na natureza, fazer algo ao ar livre é primordial para vocês. Quem puder fazer, mesmo durante a pandemia, dependendo do local, estado onde a pessoa esteja morando, já consegue realmente espairecer, se distrair na natureza, estar ao ar livre. Isso é muito eficaz para uma mente com TDAH. Tem até uma palavra em inglês que eles falam que é... Eu sei que tem o green, que é do verde, mas eu não estou lembrando o significado. A Tamara, ela diz, o Pedro também, meu marido que tem TDAH, eles falam, o estar na natureza traz um bem-estar muito grande para vocês, é uma coisa muito particular, e isso é pesquisa, isso é estudo exatamente com pessoas com TDAH, são sugestões exatamente para vocês terem uma qualidade de vida. Então, quem puder, por favor, faça. Oi, Lu, tudo bem? Patrícia também está por aqui. Sejam bem-vindas, meninas. Outra dica, outra sugestão. Tudo aquilo que incomoda vocês, a nível de pensamento que vocês estejam ruminando, vocês vão escrever exatamente o oposto. Então, vocês, tudo aquilo que está preocupando vocês, que está consumindo vocês, eu quero que vocês visualizem isso. Por exemplo, você pode escrever assim, a sua preocupação, o seu pensamento obsessivo é, ai meu Deus, será que ele vai comprar o meu presente de aniversário? Ai, será que ele vai fazer uma festa para mim? Então você vai escrever exatamente o oposto e visualizar isso, é trabalhar com o positivo. Então você vai escrever, ele agora está no shopping comprando o meu presente de aniversário. Ele agora está preparando o meu jantar de aniversário. São coisas positivas. Gente, lembrem, a força do pensamento. Ele é a matriz de tudo. O que vocês quiserem, vocês podem construir através dessa mudança de pensamento, ok? Então, vocês podem, em seguida, representar essa cena do seu namorado, é visualizar. Isso são técnicas exatamente de visualização. Você visualizar aquilo que você deseja que aconteça. Pela doutrina espírita, para quem interessar, eu acho que é interessante falar, mesmo quem não seja espírita ou tenha qualquer outra religião, não importa, a força do pensamento, gente, isso já tem cientistas que comprovam, existe a literatura a respeito. Vocês que são curiosos e quiserem saber mais, isso é importante. Por quê? O nosso pensamento, ele tem forma, ele tem cheiro, ele literalmente se materializa. Então, a importância de cultivar pensamentos positivos, ao invés de cultivar pensamentos negativos, é o quê? Você está construindo o seu futuro. Então, tudo aquilo que você pensar no negativo, ele vai se concretizar. Então, você pensando no positivo, igualmente, isso vai se concretizar. E você vai gerar dentro de você a sua química, ela vai ter a mesma resposta positiva, ok? Por isso que a pessoa pessimista, ela geralmente, ela vive mal, ela vive de uma maneira, digamos, não quero colocar infeliz, mas ela não fica satisfeita, tão satisfeita devido ao teor dos pensamentos dela, porque realmente é muito prejudicial para o todo, para o organismo, para a vida. Então, é um esforço, é um hábito. Cultivar pensamentos positivos é um hábito, mas é possível como toda mudança, ok? E a outra técnica, mudar o seu pensamento, que é exatamente isso, a sugestão que eu dei, como no exemplo que eu acabei de dar. Você decidir com antecedência como você gostaria de ver a situação, que é essa situação que você fica ruminando, como você quer ver. É criar na sua mente
E eu vou dar um exemplo disso, gente, a força do pensamento. Quantas vezes a gente pensa numa determinada pessoa, se lembra dela esporadicamente, assim, poxa, eu lembrei do fulano, não sei o quê, e você encontra essa pessoa. Eu quero saber de vocês, quem aí isso já aconteceu, você pensar em alguém e essa pessoa entra em contato com você, ou você cruza com essa pessoa te liga, te manda um e-mail, te manda um WhatsApp, não importa, mas essa pessoa, ela entra em contato com vocês. Vou tomar um gole d'água. A Luísa deu mó assim, ó. A dessa pra melhor também. Quem mais, gente? A Juju, isso sempre acontece. Gente, o nosso pensamento tem muita força. Muita força. Quem mais? Quem mais? Eu. O Pedro. Acontece muito. Outra sugestão aqui para vocês começarem a mudar o padrão de pensamento de vocês. Vocês adotarem um mantra, repetirem um mantra. Então, é pensar numa frase curta e reconfortante, repetindo essa frase indefinidamente. Isso tem a ver com religião? Não, vocês já sabem, porque eu já falei várias vezes para vocês que o trabalho com uma pessoa com TDAH não é só a mudança dos hábitos, não é só a mudança do comportamento, envolve também a mudança do padrão mental. Porque muitas vezes a pessoa com TDAH, ela desenvolve sim comorbidades, e são comorbidades que atrapalham muito a vida dela, seja a ansiedade, seja a depressão, seja a compulsão. Então, tudo isso são comportamentos, são outras questões que dificultam a vida de vocês. E uma das técnicas também é a meditação. Muitas vezes a pessoa vai para yoga. Então, esse repetir um mantra, porque eu realmente não sou uma estudiosa desses assuntos, mas isso é um fato. Nas pesquisas, realmente, para tratar o déficit de atenção, tanto a meditação, a yoga, o mindfulness, são técnicas que colaboram para essas questões relacionadas à ansiedade. Porque a ansiedade, a pessoa que tem ansiedade, ela vai adotar determinados comportamentos que são prejudiciais, que realmente se tornam verdadeiros obstáculos para o progresso dela. Então, esse repetir um mantra é você exatamente criar esses pensamentos em voz alta para você mesma, não deixa de ser, é um diálogo com você mesmo. Então você vai escolher uma frase, digamos assim, você está namorando, está se relacionando com alguém e você ainda está meio cabreira e não confia de todo nessa pessoa, até porque tem todo um passado, tem todo um histórico, tudo bem. E você fica assim, ai meu Deus, será que o fulano de tal é confiável, né? Lá vai você com aquele padrão negativo de, né, e se, ai, será, né? Então, tudo isso você fica cultivando esse tipo de padrão de pensamento que é negativo. TDAH, mãe e filho, boa noite, querida, boa noite. Tudo bem? Só não sei o seu nome. E então você, em vez de ficar ruminando um pensamento negativo, você vai exatamente adotar o mantra. Ele é digno da minha confiança. Eu sou maravilhosa, eu estou feliz, eu tenho todo o poder de transformar a minha vida. Gente, tudo isso, existem pesquisas que a nossa fala, por quê? Porque tudo que a gente ouve, o nosso cérebro registra. E é você falando consigo mesma. Então, tudo isso tem uma força muito grande, apesar da gente achar que é besteira, mas não é besteira, porque realmente tem um impacto muito grande no nosso cérebro. Então, adotem isso, repitam isso, escolham o melhor momento. Acredito assim, eu dou sugestão de você já iniciar o seu dia falando essas coisas positivas para si mesma, isso é muito bom. Então, é substituir o quê? Os seus pensamentos negativos
substituir conscientemente por um cenário positivo, ok? E esses mantras bem-sucedidos, eles são positivos e você realmente precisa acreditar. Não há espaço para ruminações se você estiver focada em seu mantra, ok? A Débora, oi Débora, tudo bem, graças a Deus, você tudo bem, Débora? Estou fazendo terapia e é real isso nas relações. Eu não tenho interesse, ou não tenho interesse, ou tenho obsessão. Essa foi a Suzana. Ah não, foi a Débora que botou, estou fazendo terapia e é real isso. Que bom, Débora, que você valide isso que eu estou falando, que é muito importante vocês que já estão fazendo terapia, isso é muito importante, a mudança realmente do padrão mental. E a Suzana colocou, nas relações, ou não tem interesse, ou tem obsessão. Sim. Eu tenho até, Suzana, essa questão de você colocar que nas relações, né, geralmente vocês, quando começam a se relacionar com alguém, e isso é um padrão da pessoa com TDAH, o que acontece? Vocês são literalmente, o cérebro de vocês, eles têm a urgência da dopamina. Então, tudo que é novidade, tudo que é interessante, e geralmente tudo que é início é interessante para vocês, vocês realmente focam total para isso e têm um interesse, uma verdadeira obsessão durante o início. Uma vez que passe, geralmente vocês deixam para lá. Então, isso realmente acontece. E isso fica também no padrão do pensamento, vocês ficarem o tempo todo pensando na pessoa com a qual vocês estão se relacionando. Aí a Suzana coloca, eu evito conhecer pessoas e me apaixonar. Suzana, então eu digo assim, não é que você uma vez que você tenha TDAH e que você entenda que esse comportamento é uma coisa que tem a ver com o transtorno, você entendendo, você vai aprender a gerenciar. Por quê? É importante que você se relacione, é importante que vocês tenham relações saudáveis e não evitar. O comportamento de evitação não é um comportamento benéfico. Por quê? Nós somos seres sociais, nós vivemos, precisamos nos relacionar com as pessoas. Então, evitar acaba se tornando uma coisa prejudicial para você, Suzana. Então, eu sugiro que é muito mais fácil você se conhecer, saber os padrões que você tem e trabalhar em cima deles, ok? Agora, é claro que é inteiramente possível que essas ruminações que muitas vezes vocês adotam não estejam apenas relacionadas ao TDAH. Porque todas essas sugestões que eu coloquei aqui para vocês, não há problemas subjacentes, não há problemas psicológicos subjacentes, como abandono, ou abuso na infância, ou um relacionamento passado doloroso. Todas essas questões, gente, elas terão um peso grande no seu padrão de pensamento, com certeza. Qualquer pessoa que passou por uma situação dessas da qual eu citei, ela vai ter um impacto grande na maneira como vocês processam as coisas. Então, se vocês perceberem que vocês passaram por situações que foram muito mais problemáticas desde a infância de vocês, é importante sim resolver esses problemas antes de vocês prosseguirem de qualquer maneira. Então, buscar ajuda de um terapeuta, de uma psicóloga, de preferência que entenda o déficit de atenção também, porque ela precisa entender o déficit de atenção para poder realmente tratar vocês. Ou qualquer outro profissional de saúde mental, como um psiquiatra, mas que também seja especializado, seja qualificado para ajudar vocês, ok? E falando em mudar o padrão de pensamento, que é uma coisa difícil muitas vezes,
mas que faz parte dessa trajetória de transformação de todas vocês que têm TDAH, como eu falei. E deixa eu parar aqui antes de prosseguir para ler o que a Suzana aqui falou. A Suzana: quando estou apaixonada, eu tenho mais insônia e fico imaginando a pessoa quando preciso descansar a mente. Ai, gente, vocês são umas gracinhas. Talvez junção de TDAH, mais necessidade fisiológica, mais signos. KKKKK. Estou rindo, mas a vontade de chorar. A Débora colocou: eu fui abusada na infância e sofria demais, mas quando fiz a carta do perdão, tudo mudou. Poxa, obrigada pelo seu relato, Débora. É muita coragem você se expor dessa maneira, mas eu acho importante que qualquer dor, né, qualquer dor que a pessoa tenha passado e principalmente tenha superado, ela é muito válida para mostrar a outras pessoas, a outras mulheres, né, a outro ser humano, de que é possível superar. A gente não pode realmente silenciar a nossa dor, guardar a nossa dor nos faz muito mal. Então é importante realmente compartilhar para que a gente possa superar e realmente imprimir um novo sentido à vida, né? Porque é uma coisa muito séria que você passou, Débora. Eu não consigo assim mensurar, acho que ninguém consegue mensurar uma dor dessa, mas uma vez que você supere, a sua força também é muito maior. Parabéns. Então, pessoas com TDAH tendem sim, nós vamos falar um pouquinho agora sobre pensamentos negativos, tá bom? Porque tem a ver sim com esse padrão de ficar ruminando. Geralmente vocês não ficam ruminando em coisas boas, só ficam ruminando em coisas negativas. Então, essa mudança de pensamento, de cultivar o pensamento, o pensamento positivo é de suma importância, não só para quem tem TDAH, mas também para quem não tem TDAH. Isso é para todo mundo, mas o foco aqui realmente é com vocês. E o Daniel Amen, ele é um médico psiquiatra, ele tem vários livros em que ele é coautor, ele tem um livro dele sobre... Eu tenho livros dele, são livros digitais, eu acho que eu tenho um aqui, eu sei que eu tenho, que é Curando o TDAH, e ele fala exatamente isso. Pessoas com TDAH tendem sim a acentuar o que é negativo. Então, é um padrão que vocês adotam. Então, é importante que vocês saibam, que vocês adotem, sim, porque vocês vão ter uma explicação para o padrão de vocês e assim vocês poderão fazer a mudança. Sendo que é importante saber que pensamento negativo, resultado negativo. Mas todos nós mortais temos pensamentos negativos de vez em quando. É normal a nossa mente se ver povoada dessa forma. Mas o fato, segundo o Daniel, é que a maioria das crianças, adolescentes e adultos com TDAH cultivam com mais frequência os pensamentos negativos. Esses pensamentos, né, tudo tem uma causa, tudo tem um porquê. Esses pensamentos, segundo ele, vêm do quê? De julgamentos equivocados de outras pessoas, sejam seus familiares, sejam seus amigos, sejam conhecidos, professores, colegas de trabalho. São aquelas frases: por que você é tão preguiçosa? Por que você é tão desorganizada? E também os pensamentos que vocês cultivaram sobre si mesmas ao longo dos anos. Então vocês adotam assim: realmente eu não consigo fazer nada certo. Eu realmente sou incapaz, eu sou burra, eu sou desorganizada, eu sou atrapalhada, eu sou lerda. Então, esses pensamentos negativos, ele vem exatamente desse tipo de julgamento que vocês acolheram, sejam de outras pessoas ou de si mesmos. E muitas crianças com TDAH
carregam esses padrões de pensamento negativo para onde? Para a idade adulta. Vocês acham que vocês vão se separar assim, abruptamente desses pensamentos? Aí é que estão as nossas crenças. Nós carregamos essas crenças desde pequena, onde nós ficamos ouvindo a vida toda, como vocês colocaram aí. A Suzana, preguiçosa, burra, desorganizada, sou negativa para comigo, mas não para com o outro. Então, Suzana, agora é hora de mudar. E você vai entender a importância de mudar, tá bom? Porque você não é preguiçosa, você não é burra, você não é desorganizada. Se você tem TDAH, nada disso que você está falando sobre si mesma é verdadeiro. Você sim precisa aprender a fazer as coisas de uma maneira diferente, de uma maneira que funcione para você, não a maneira que os outros ditam para você fazer. Tá bom, Suzana? E você vai aprender. Os pensamentos negativos, vocês precisam entender que eles são principalmente automáticos. Por que são automáticos? Porque são padrões. Vocês desde criança carregam padrões de pensamento. Então vocês não buscam ter os pensamentos, vocês simplesmente adotam o padrão do qual vocês estão acostumadas desde crianças. Por isso que eles são automáticos. Eles simplesmente acontecem. E sempre que você perceber esses pensamentos negativos, que são automáticos, você precisa exterminá-los ou eles arruinarão o seu dia. E é interessante que eu já fiz terapia cognitiva comportamental e eu sou uma apaixonada pela terapia cognitiva comportamental porque eu sei que de fato faz efeito e eu sei exatamente um pouquinho sobre isso, exatamente porque eu fiz, que eu conversava muito com a minha psicóloga e eu gostava muito. Então, esses padrões, até quem criou a terapia cognitiva comportamental, existem 5 padrões em que a pessoa adota de acordo com o padrão que o psicólogo criou, você vai ter um tipo de padrão de pensamento. E é exatamente isso. Ele é automático. Só que uma vez que você identifique o seu padrão, você vai ter mais chances de combatê-lo e de exterminar. Ok? Então você pensa assim, geralmente. Meus colegas de trabalho provavelmente pensam que a minha apresentação, que o meu trabalho vai ser horrível. Você vai passar a escrever com uma resposta positiva. Algo como: meus colegas de trabalho vão gostar do meu discurso e irão achar interessante. Porque quando você responde aos seus pensamentos negativos, você está tirando o poder deles e você se ajuda a se sentir melhor. Essa é a importância de você combater. Deixa eu ler aqui. Suzana, eu te entendo. Eu sei que isso é muito comum, tudo que você está colocando, que você só apanhava todos os dias pelo fato de não saber o assunto. Apanhava na escola e em casa. Isso é triste, isso é real, mas é exatamente... O meu papel aqui, Suzana, é exatamente levar essa informação às pessoas que não sabem. Daí a importância da educação e da informação. Eu sou aquela que levanto a bandeira por vocês, por todas vocês TDAHzinhas. A Débora coloca assim: pelo contrário, tenho TDAH e somos lindas, fortes, maravilhosas, princesas, e não somos nada daquilo que falaram ou falam. Somos mulheres. Isso sim, exatamente, Débora. Eu assino embaixo, vocês todas são pessoas únicas, são mulheres especiais, são mulheres que têm grandes talentos. Combater isso numa sociedade onde as pessoas precisam de rótulos, elas precisam realmente rotular as pessoas. Combater isso é só através da educação, é só através da união, nos unirmos e realmente para combatermos tudo isso, levantarmos a nossa voz
para que as pessoas entendam que o fato de ter um transtorno, isso não define a pessoa. Então, vocês precisam aceitar. Tenho TDAH com orgulho, sou assim, faço dessa maneira, sou diferente, e qual é o problema? Nenhum. A dessa para melhor. Para mim, algo que reforça muito os sintomas do TDAH e, consequentemente, os pensamentos negativos é o vício em celular. Uma distração muito fácil. Acabo por não conseguir fazer nada e isso alimenta pensamentos. Então, dessa para melhor, depois me coloca o seu nome, que eu não sei o seu nome, não quero te chamar de dessa para melhor, se puder. E é exatamente isso. Uma vez que você perceba que você já tem um vício no celular, a sua ação qual será? É você fazer a escolha. Se você sabe que isso te atrapalha, você vai criar um mecanismo para não acessar o celular. E isso tem a ver com o seu autocontrole, claro, pedir ajuda de alguém, mas é criar exatamente um mecanismo diferente dessa para melhor, para você funcionar de uma maneira diferente, mas que te favoreça principalmente. Andressa. É a dessa. Ah, tá. É dessa para melhor de Andressa, né? Acredito eu. Acho que faz mais sentido. Então, minhas queridas, falei aqui dos pensamentos negativos que são automáticos, vocês precisam entender isso, que eles são automáticos, mas é necessário que vocês combatam, que vocês os combatam, ok? Agora, existem algumas formas, eu não sei se eu vou conseguir falar tudo, que eu tenho aqui 10 minutos, em que os pensamentos de vocês mentem para vocês. E aí vocês precisam identificar como é exatamente a forma de pensamento de vocês para que vocês possam combater. Então, os pensamentos e sentimentos nem sempre dizem a verdade para vocês. Eles geralmente fazem com que as situações pareçam bem piores do que realmente são. Então, identificar as formas que os pensamentos de vocês mentem para vocês tira o poder que eles têm sobre vocês. Então, como o próprio Dr. Daniel diz, o melhor conselho que ele dá é o seguinte: perceba e extermine os pensamentos negativos sempre que possível. Então, o esforço vai ser grande? Com certeza vai ser grande, ele vai ser duplicado porque vocês têm TDAH, isso para uma pessoa que não tem TDAH já é difícil, para uma pessoa com TDAH, já que ele diz que vocês têm a tendência de cultivarem mais os pensamentos negativos, então vai ser duplamente difícil. Mas sem esforço, não tem graça, vocês vão precisar se esforçar sim, vocês vão precisar exercitar, criar novos pensamentos até se tornar um hábito. É possível? Sim, é possível, porque vocês vão colocar na cabeça novos pensamentos, só que pensamentos de qualidade, pensamentos que favoreçam vocês. Por isso que vocês precisam exercitar todo santo dia, ok? Então, ele geralmente já falou isso, já falei o melhor conselho dele é perceber e exterminar os pensamentos negativos sempre que possível. Então eu vou falar algumas formas que geralmente vocês costumam adotar com os pensamentos de vocês. É o pensamento do tudo ou nada. Então isso acontece quando você pensa que algo é ou tudo de bom ou tudo de ruim. Então é assim, vocês falam assim: se eu receber 10 nesse teste, então eu sou uma ótima aluna. Ou o contrário, se eu tiver uma nota ruim, então eu não sou boa mesmo. É aquele pensamento que eu digo que é o preto e branco de vocês, é tudo ou nada. Vocês, as nuances de cinza, é o preto e o branco, 0,80. O meio termo aqui não existe para vocês, né? Vocês ou estão para um lado ou estão para o outro lado. Então, esse é o perigo de vocês.
o estúdio. Camila Machado, muito boa a live. Obrigada, muito obrigada, Camila. Que bom que você está gostando. Então, quando uma pessoa com TDAH diz não há nada a fazer, ela se sente chateada, entediada, desmotivada para mudar a situação, porque vocês não conseguem enxergar as nuances nesse cenário. A Suzana, mulher, pare de descrever minha vida. Ai, que fofa. Então vocês não conseguem enxergar, como eu digo, que nesse meio existem várias outras possibilidades das quais vocês podem agir. O fato de você não ter tirado 10, isso não significa que aí você realmente é a boa aluna. Ou então você ter tirado uma nota ruim, de que você é burra, de que você é incapaz. Não, gente, existe um meio termo neste planeta Terra, sim. É que vocês não querem ver direitinho. Mas, quando vocês adotam esse padrão, vocês adotam consequentemente isso. Não há nada que eu possa fazer. Aí vocês se sentem chateadas, entediadas, desmotivadas para mudar a situação. Só que isso não é racional. E mesmo que você esteja vendo tudo como o fim, né, porque vocês sacramentam, isso é o fim, não tenho o que fazer, é isso mesmo, não tenho o que mudar. Provavelmente, se você parar, você vai conseguir fazer uma lista de outras coisas para fazer. Isso é um exercício. Então, vocês precisam fazer o quê? Desafiar o pensamento de vocês. E gastar realmente, adotar esse padrão de que, sim, eu posso fazer outras coisas. Então, é parar e escrever. Então, você vai conciliar com aquela primeira dica que eu dei, de você tirar esses pensamentos ruins e transformá-los em coisas positivas. Outro padrão que vocês costumam adotar. Vocês estão pensando, sempre pensando no sempre. Esse tipo de pensamento é quando você pensa que algo que aconteceu sempre irá acontecer. Toda vez que você pensar em palavras como sempre, nunca, ninguém, todos ou sempre que, você está envolvendo em sempre, você está adotando o sempre. Então você diz assim, vou dar um exemplo assim, se o teu marido é irritável e ficar chateado, você pode pensar assim para si mesmo, ele sempre está gritando para mim, mesmo que ele grite muito esporadicamente, o seu pensamento é tão negativo que isso faz você se sentir triste e chateada. Isso é muito comum e você precisa ter cuidado com isso, porque vocês pegam um acontecimento, uma coisa que ocorreu, e para vocês isso sempre vai acontecer, mas não é assim. Então, é abolir esse tipo de pensamento. Ah, ele agiu assim, então sempre isso vai acontecer. Não, não vai, ok? Então, é mudar esse padrão. Outro padrão que vocês adotam. Vocês apenas se concentram no negativo. Isso ocorre quando? Quando você apenas enxerga o pior em uma situação e ignora o bem que pode acontecer. O foco de vocês só vão nas coisas ruins, no que pior pode acontecer. Então, vou dar um exemplo assim, se você tiver que se mudar de estado, mudar de residência, mudar de apartamento, mudar de bairro, você fica triste em deixar os seus amigos e você não consegue pensar que você vai para novos lugares, que você vai ver outro ambiente, você vai ter novas possibilidades também de fazer novas amizades, novos amigos. Então, se você quiser manter a sua mente saudável, concentre-se nas partes boas de sua vida, mais do que nas partes ruins. Gente, meninas do meu coração, eu sei que vocês têm um porquê por trás de tudo isso, de vocês terem esse pensamento. Mas, por que eu estou aqui falando isso para vocês?
Porque eu não desejo que vocês se tornem escravas desses sentimentos, dos sintomas do TDAH que não beneficiam vocês. Então, eu vou ser chata com vocês, porque eu vou usar muito a palavra mudar os hábitos, mudar os comportamentos, mudar os pensamentos. Por quê? Porque isso vai fazer bem para vocês. Vocês vão ter a vida que de fato vocês desejam viver, ok? São pensamentos de repetição. Excelentes esclarecimentos, live brilhando no quesito empatia. Obrigada, Thaísa. Estou adorando, vai ficar gravada a live. Melinha, vai. Boa noite, Melinha. Meninas, está quase acabando. Acho que eu tenho 2 minutos. Eu falo muito, né? Tinha que ser mais de 1 hora, mas tudo bem. Outro padrão de pensamento que vocês têm. Vocês interpretam erroneamente o futuro. É aqui que você prevê, né? Vocês têm a bola de cristal, tá bem na frente de vocês, aí vocês preveem o pior resultado possível para uma situação. Vocês nunca pensam assim, nossa, vai dar certo, eu vou fazer... Não. Vocês pegam exatamente a situação e botam ela naquela cor negra, chumbo, bem pesada mesmo, porque vocês já previram que a coisa vai dar errada, que a coisa vai dar, realmente não vai dar certo, em vez de vocês cultivarem um pensamento negativo. Então, antes de ter que dar um discurso na frente de uma reunião, seja num trabalho de escola, de faculdade, num trabalho mesmo, numa empresa que você trabalhe, você, ao invés de adotar esse padrão negativo, você pode dizer a si mesma, outras pessoas, você pensa, outras pessoas vão rir de mim ou pensar que eu sou burra. Então, esse tipo de pensamento, a partir do momento que você começa a pensar, você vai acionar o que em você? A ansiedade. E essa ansiedade vai fazer com que você fique nervosa, com que você fique chateada, e esse pensamento que de fato vai causar danos reais às suas chances de se dar bem na situação que você deseja se dar bem. Então, como a Juju colocou, a ansiedade mata a gente, a ansiedade mata vocês, ok? Outros padrões que eu coloquei aqui é vocês fazerem uma leitura errada do que passa na mente das outras pessoas. É novamente vocês com a bola de cristal e você acredita que sabe o que a outra pessoa está pensando quando nem sequer disse algo. Vocês já adivinham, a pessoa, vocês pensam realmente, literalmente, vocês falam, não, eu sei o que a pessoa está pensando, e vocês pegam esse pensamento, colocam, né, socam na cabeça de vocês e se agarram a eles. Então, o que acontece? Vocês acabam assumindo que sabem o que os outros estão pensando e acabam criando situações ruins. Então, essa talvez seja a principal razão pela qual as pessoas têm problemas nas suas relações. Por quê? Porque vocês querem adivinhar o que o outro pensa, o que passa na cabeça do outro, como vocês pudessem ter controle sobre a mente alheia, e vocês não têm. Então, por favor, não queira ler a mente das pessoas, ok? E daqui a pouco vai acabar, e se acabar eu já deixo meu beijo aqui, eu continuo falando. Outra coisa que vocês costumam adotar. A Juju já disse que acabou. Tá acabando. Eu vou me despedir então de vocês, que eu não gosto de sair sem me despedir. Eu espero que vocês tenham gostado. Faltaram ainda 3 formas de pensamento. Talvez eu passe para vocês. Deixem as suas manifestações, se vocês gostaram, não gostaram, coloca no direct, escrevam para mim. Foi um prazer estar aqui com vocês. Amo vocês, minhas queridas TDAHzinhas. Boa noite.